que vou fazer? Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, amare, gaste, viva. Boa tarde, colegas da disciplina Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação, ministrada pelo nosso prezado professor Carlos Henrique. Nesse podcast, produzido especialmente para este momento histórico, conversamos com a jornalista e mestre em Cognição e Linguagem pela UENF, Carla Cardoso Silva, autora da dissertação Informação em Excesso, a Normose e a Percepção de Nativos e Imigrantes Digitais no Twitter. Carla, obrigado por aceitar nosso convite para conversar com a turma. Conte um pouco sobre a sua pesquisa do mestrado, como escolheu o tema, o que te preocupava como pesquisadora, como foi o processo de recorte do objeto. Bom, a minha pesquisa de mestrado, Informação em Excesso, a Normose e a Percepção de Nativos e Imigrantes Digitais no Twitter, foi um trabalho muito gostoso de se fazer. Foi uma experiência muito gratificante, eu aprendi muito ao fazer essa pesquisa, ao fazer essa dissertação. E esse tema foi trabalhado durante o período do mestrado. Eu, quando me candidatei ao mestrado, eu não sabia que iria pesquisar isso. Eu queria fazer uma pesquisa e registrar o jornal Monitor Campista, que era onde eu trabalhava, onde eu atuei por 10 anos. Eu era apaixonada pelo jornal. E ele tinha esse peso histórico em Campos, eu tinha muito orgulho de trabalhar com eles e eu queria fazer esse registro, mas como o jornal encerrou as atividades antes, eu não consegui colocar o jornal como meu objeto de pesquisa. Quando eu entrei no mestrado, o meu pré-projeto era sobre a normose informacional, mas um meio jornalístico. Eu iria investigar os jornalistas, como que eles, se eles já tinham ouvido falar nesse termo, e queria identificar indícios de normose nos meus colegas de profissão, porque para estarmos cada vez mais bem informados, para poder informar melhor, a gente precisava se dedicar muito, porque com a internet, tendo que trabalhar em um jornal impresso, onde a gente publicava as notícias, quem lia o jornal pegava as notícias do dia anterior, isso causava na gente, vamos supor, um certo estresse, porque tinha então que ser feita uma notícia bem bacana para a pessoa ler o que já aconteceu, porque já tinham os sites, já tinha algumas redes sociais, onde as pessoas poderiam se informar sobre um assunto, tinha a TV, então o jornal tinha que dar um plus, tinha que ser um texto bacana de ler, que atraísse a pessoa para aquela leitura, Então isso já era uma preocupação. Esse termo, normose, eu vi procurando as pesquisas que estavam sendo feitas para a linha que eu ia me candidatar. E vi que o professor Carlos Henrique, que foi meu orientador, já tinha orientado pesquisas sobre esse assunto. E eu achei muito bacana. Comecei a procurar saber o que era e montei um pré-projeto com esse assunto. Quando eu entrei, fiz todo o processo, entrei no mestrado e quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, minhas leituras e tal, minha mente foi se abrindo, para outras questões. Eu fui realmente entender o que era a normose, quem eram os precursores, desse termo e o que isso significava naquele momento que estávamos vivendo, há 10 anos atrás, porque eu defendi minha dissertação em 2011. Eu fiz meu mestrado em 2009, 2010. Em março de 2011 eu defendi a minha dissertação. Então já tem 10 anos aí, Muita coisa mudou de lá para cá. Mas se a gente for parar para pensar, ainda tem bastante coisa acontecendo nesse quesito. Muitas coisas que eu pesquisei, eu ainda posso ver nos usuários hoje em dia. Bom, já falei que seria, que eu iria fazer com o jornal, mas aí com o encerramento do Monitor eu tive que mudar e alterei para o Twitter, que era uma rede social nova, era recente e era para mim também. O que acontecia? Eu, como eu era bolsista, eu ia para a UENF e na hora de pesquisar,
eu via no Twitter, nos perfis que eu seguia, eu entrava em algum assunto interessante e daquele assunto sempre tinha uma outra janelinha e eu acabava clicando naquela janelinha, já ia parar em outro assunto e dali eram várias janelinhas infindáveis. E eu fui notando que isso causava um tipo de estresse, digamos assim. Porque, no fim das contas, que eu comecei a pesquisar, eu já não sabia mais, porque eu acabava me dispersando. E eu vi que era o excesso de informação, o excesso de notícias, o excesso de fatos. Então, eu clicava numa notícia interessada em um ponto e acabava parando em outra notícia, já nem lembrava mais onde eu tinha começado. Você é jornalista e usuária das redes sociais. Na época da pesquisa, como você diz na dissertação, era muito ativa no Twitter e sua pesquisa foi movida em parte por essa relação com a ferramenta. Você se diagnosticou com normose informacional? Durante minha pesquisa, eu fui observadora e participante. Eu pude observar muitos indícios de normose na minha atuação nas redes sociais. O interessante da normose é que era difícil, não era tão fácil você dizer essa pessoa é normótica, essa pessoa sofre de normose informacional, porque tem sintomas físicos também. Então a pessoa às vezes sente muita dor de cabeça de tanto ficar lendo de frente para o computador. Às vezes gera problema na vista, de tantos ficar procurando as notícias. Tudo isso pode gerar esses problemas físicos, sim. Mas também esses problemas físicos podem ser gerados por outras questões pré-existentes. Então, para poder você dizer que a pessoa sofre de normose informacional, é muito complicado. Você precisaria ter uma penca de médico para poder dizer que ela sente realmente do excesso de informação que ela busca, da ferramenta que ela usa. É meio delicado de dizer. Mas eu pude sim sentir muitos sintomas. Sentia dor de cabeça, sentia fadiga, me perdia nas informações. Quando eu começava um assunto, eu já estava parando em outro e no fim das contas não sabia onde eu tinha começado. E perdia muito tempo na rede social, sem foco. Tudo isso era um pouco dos sintomas da normose informacional que eu estava pesquisando, né? Um caso mais grave foi um dia, eu tinha já o celular, já tinha internet, e eu viajava de Campos para São João da Barra, onde eu trabalhava. E numa dessas viagens, né, que eu ia de ônibus, era 1 hora de viagem mais ou menos, um desses dias de trabalho, eu esqueci o meu celular em casa. E eu senti muito mal-estar por eu ter esquecido o meu celular em casa. Que eu já não ficava com medo de alguém me ligar e eu não estar lá para receber a ligação. Queria pesquisar na internet enquanto eu estava no ônibus e eu não tinha o meu celular, não tinha internet ali perto de mim, não tinha o meu Twitter para ver o que estava acontecendo. E eu senti no meu físico isso. Eu senti uma tristeza, uma agonia muito grande. Cheguei até a tremer, porque eu estava sem meu telefone, procurando na bolsa. Meu telefone em casa. Eu sabia que eu tinha esquecido em casa. E isso me fez mal. Então eu parei para pensar o quanto eu estava presa a essa tecnologia, que no caso era o celular, mas que naquele momento ele servia como computador. Não era como os celulares de hoje, mas eu já tinha internet, já usava bastante, principalmente durante esse trajeto que eu fazia de Campos a São João da Barra. E ele era meu companheiro de pesquisa, mesmo tendo livros e tudo mais para ler durante a viagem. Eu usava muito a internet do meu telefone. Então nesse dia eu me senti meio mal. E cheguei a casa e peguei meu celular, tudo se acalmou. Eu me senti melhor. Então é meio delicado isso, mas eu senti um pouco esses sintomas da normose, sim. E me sentia isso tudo tendo que me informar mais, né? Me informar melhor. Sentia esse tipo de peso na consciência de
ter que ter conteúdo para colocar nas minhas matérias, ter conteúdo para informar as pessoas. Isso era algo que me causava uma sensação de impotência. Todas as questões também emocionais, psicológicas, relacionadas à ferramenta, relacionadas à pesquisa, relacionadas a ter que pesquisar, a ter que se informar, eu identifico como se fosse sim um sintoma, que eu poderia estar me tornando uma pessoa assim. E a minha pesquisa foi feita, com usuários do Twitter. O bacana é que ela foi um pouco diferente, porque ali na UENF nunca ninguém tinha feito um trabalho assim, uma dissertação pesquisando nesse ambiente. Eu usei o Twitter, fiz a pesquisa, pelo Google Docs, usei o Twitter para compartilhar minha pesquisa. E os usuários, eles foram compartilhando entre eles, sabe? Então, eu fiz um recorte de pessoas de várias partes do país. E eu pude ver o que as pessoas sentiam quando ficavam muito tempo expostas ao computador. Não expostas, mas quando ficavam muito tempo pesquisando, muito tempo se informando. Quando eu começava a pesquisar, eu lia um monte de coisa que não era do foco. Eu pude identificar isso nas pessoas também. E eu era uma delas. Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Textos clássicos sobre o tema que você cita no trabalho falam em excesso de informações já com os e-mails. Imagina hoje, né? Como você avalia o quadro em que vivemos com as redes sociais? Após a minha pesquisa do mestrado, eu dei um tempo na área de pesquisa. Aí não tentei meu doutorado, não participei mais de congressos. Eu dei um tempo geral na minha pesquisa mesmo. Mesmo sendo um assunto interessante, que eu gosto, mas eu tive que focar em outras questões da minha vida pessoal. Me mudei e foquei mesmo em outros projetos pessoais da minha vida e eu deixei um pouco a pesquisa de lado, mas eu pude ver o que eu pesquisei se tornando cada vez mais real na minha frente, como usuária das redes sociais, Eu não uso mais o Twitter com frequência, fiquei um bom tempo sem usar o Twitter. Na época da minha pesquisa, eu só usava o Twitter, eu ainda não tinha Facebook, mas o Facebook já existia. Eu fui usar o Facebook depois que eu apresentei minha dissertação, que eu fui fazer o Facebook. E eu fiquei tão incomodada com a minha pesquisa, com o resultado da minha pesquisa, que eu abri mão, larguei de usar o Twitter. Não quis mais, estava me fazendo realmente mal, eu não estava conseguindo acompanhar. Estava viciada naquilo, E a normose é um pouco disso, É esse um pouco de vício, E eu fiquei preocupada com o que estava acontecendo comigo. Eu perdia muito tempo. Quando eu vi, o tempo já tinha ido embora, eu tinha outras coisas para fazer e eu já não estava dando conta mais. E eu pude aprender com a pesquisa o quanto isso pode fazer mal, que eu precisava medir, que eu precisava ter, E eu abri mão do Twitter, porque eu comecei a focar em outra rede social. Saí de uma e fui para outra. O Facebook eu passei a usar bem mais, porque também poderia colocar foto, o que o Twitter não podia, Poderia fazer textos maiores, o que o Twitter não possibilitava. E eu realmente fiquei assustada com o resultado da pesquisa, com o que aquilo estava fazendo comigo. Eu estava me sentindo mesmo viciada, nessa rede social. Hoje eu sou jornalista, sou servidora pública, como jornalista da Prefeitura de Macaé, atuando na Secretaria de Comunicação. E quando eu trabalhava em jornal, se informar de tantos assuntos parecia que era algo que eu me exigia mais do que atualmente. Como assessoria, trabalhando com assessoria de comunicação de um órgão público, eu tenho essa necessidade de estar informada, mas não como atuando em um jornal, onde eu passava por várias editorias. Mesmo tendo foco em segundo caderno, eu passava por várias outras editorias. Isso exigia bem de mim. Eu queria estar sempre informada, sabendo de tudo, e estar no Twitter me ajudava a chegar às informações mais rápido, Mas atualmente, como assessora, eu tenho mais tranquilidade nessa questão. E hoje em dia também a gente tem
outras redes, né? Como eu te falei, além do Twitter, a gente tem o WhatsApp, que também compartilha as notícias de sites. A gente tem os sites de notícias, a gente tem sites mais rápidos, coisas que eu não tinha há 10 anos. E eu não me vejo mais com essa pressão de estar sempre informada, a mais informada de todas. E como eu também estou um pouco afastada da pesquisa, eu também não me vejo assim com essa necessidade de estar tão bem informada, tão melhor informada. Porque eu também tenho outras questões pessoais da minha vida. Eu acho que as pessoas exigem muito agora da imagem, né? Não é só ser mais informado como eu era no Twitter. O Instagram, hoje em dia, as pessoas exigem estar sempre bem, sempre belas, sempre em um bom lugar, sempre no melhor lugar do mundo. E elas compartilham fotos, compartilham viagens, compartilham o que elas têm vivido, mas parece que carregam um peso de estar sempre bem, de estar sempre melhor do que as outras. Se você entrar nesse universo do Instagram, outra rede social, né? Você percebe que ali é um lugar onde a grama do vizinho é sempre mais verde. Então ali estão as melhores fotos, os melhores filtros, os melhores ângulos. Ali a pessoa seleciona a melhor foto para colocar ali, a pessoa seleciona a melhor decoração da casa, a melhor viagem, o melhor lugar, o melhor passeio, a melhor comida. Então eu vejo que há sim esse excesso de conteúdo, não de informação, mas de conteúdo. As pessoas ganham muito dinheiro tendo seguidores, algo que eu não via há 10 anos. Hoje em dia eu vejo que há um peso muito grande nisso. E você estar na rede e ter seguidor, quanto mais seguidor você tiver, é mais sucesso para você. A gente via isso há 10 anos, mas via isso em perfis de pessoas mais conhecidas, mais pessoas públicas, né? Hoje em dia você vê pessoas ditas, né, pessoas normais, se tornando assuntos virais do momento. Influenciadores, coisas que há 10 anos atrás você não imaginava. Que uma pessoa simples, que não tem uma grande expressão em TV, que não tem uma grande expressão em novela, não tem grande expressão na literatura. Hoje em dia você vê essas pessoas que não têm expressão nesse tipo de ambiente. Você vê essas pessoas ganhando muito dinheiro, ganhando muita visibilidade, publicando seu conteúdo e tendo conteúdo para mostrar. Mas a necessidade de ter conteúdo para mostrar também pode empobrecer. É uma via de mão dupla, né? Sempre tem aquela que vai superar, sempre tem aquela que vai ter uma marca maior de seguidores, né? O YouTube também nós vemos isso. As pessoas fazendo campanhas para aumentar o número de seguidor e isso render, né, algum dinheiro. Então, a economia está girando em torno desses perfis, desses influenciadores. Isso eu não previ na minha pesquisa, não. Muita coisa que vem acontecendo eu não imaginei que seria dessa forma. Na história humana sempre incorporamos alguma forma de tecnologia e nos reprogramamos com ela, como nos ensina o bom e velho McLuhan. Como saber o limite entre essa incorporação de algo novo que podemos suportar e apreender com algo que está sendo deletério para nós? Em alguma medida, nós estivemos sempre testando os nossos limites? E nesse ano, né, de 2020, nesses meses, né, que nós temos vivido com a pandemia e a utilização mais maciça, né, das redes sociais, isso está ainda mais em evidência. Esses influenciadores estão ainda mais em evidência. Já temos pessoas que durante esses meses, né, de quarentena conseguiram aumentar o número de seguidor, conseguiram compartilhar seus conteúdos e cada vez mais atraindo mais pessoas, né, atraindo patrocinadores. Isso no Instagram, principalmente, é muito forte, porque além do Facebook, o Instagram é uma ferramenta que eu tenho acompanhado bem.
Eu não gostava de Instagram. Agora, na quarentena, eu passei a acompanhar mais essa ferramenta. Hoje em dia eu já sigo vários perfis, né? Eu quase não seguia ninguém, eu não gostava muito de Instagram, eu achava que era uma ferramenta meio inútil. Eu achava que só compartilha foto, não faz mais nada. Com o tempo eu fui vendo que não, que ela não é o Twitter e não é o Facebook. O Facebook eu posso colocar foto, posso colocar textão. No Instagram também eu posso colocar foto, colocar textão. O Twitter dá uma informação rápida e coloca links onde eu posso entrar e me informar mais sobre aquilo que eu estou lendo. O Instagram também faz isso. Você pode se informar mais sobre aquilo que está lendo. Mas eu não sou viciada, entre aspas, em uma rede social, mas não. Mas o Instagram tem chamado bem minha atenção nesses dias, principalmente nesses meses de quarentena. E eu vejo que também isso tem sido geral. Nesse tempo em que vivemos, incorporar um novo é algo que tem sido muito comum. Por quê? Porque são muitas coisas novas todos os dias. Antes a gente via que de uma tecnologia de comunicação para outra se levava muito tempo para poder se criar. Do rádio para a TV, do cinema para a TV. Então eram muitos anos que dividiam essa ferramenta tecnológica para outra. Atualmente não vivemos assim, né? Mas as coisas novas estão cada vez mais rápidas. E se não incorporássemos isso, não haveria evolução. A sociedade evolui junto com a tecnologia, com as novidades, com as novas tecnologias, que no caso é o ambiente aqui, é o assunto aqui da minha pesquisa, focado nessa questão das novas tecnologias, né? Sempre testamos os nossos limites, sim, porque se não houvesse isso, a gente não iria evoluir. E é uma coisa assim que já tão corriqueira, algo que se tornou tão banal. Eu falei no meu trabalho sobre os nativos e os imigrantes digitais, né? Quem nasceu antes de 1980, quem nasceu depois de 80 e pouco. Essa divisão de quem era o nativo, quem nasceu em meio a essas novas tecnologias. E falando aí de tecnologias, eu vou falar dessas ferramentas tecnológicas de comunicação, de informação, e aquelas pessoas que nasceram antes, esse choque cultural. Nesses 10 anos, me parece que isso diminuiu bem, que nós vemos hoje os imigrantes digitais, né, migraram bem para esse momento, para esse tempo, e já estão páreo a páreo com os nativos. É muito comum ver pessoas mais idosas utilizando o WhatsApp, vendo os vídeos do YouTube, coisas que há poucos anos atrás não se via tanto. E mais uma vez eu falo, talvez essa pandemia tenha acelerado ainda mais esse processo de aceitação dessas ferramentas, esse processo de identificação, né, das pessoas mais idosas, no caso, porque foi a forma de se comunicar. Essa pandemia veio num período que temos essas ferramentas, né, de tão fácil acesso. Poucas pessoas eu conheço que não participam de um grupo de WhatsApp, que não tem Facebook. Poucas são as pessoas que eu conheço que não participam. Ainda mais agora, nesse período de quarentena, onde a comunicação só foi possível em muitos momentos, né? Não só mais para usar o telefone e ligar, mas com o vídeo, com o WhatsApp, com as filmagens, fica algo mais próximo, algo mais humano, algo mais carinhoso, né, da parte da pessoa. Porque se fosse só ligar para o pai ou para a mãe, ainda mais num momento tão apreensivo da sociedade, onde tantas vidas se perderam, se fosse só usar o telefone, não ver a imagem da pessoa, acho que seria muito mais triste, né, se passar por esse período. Então vivemos a pandemia num período onde temos acesso, a maioria tem acesso a essas ferramentas. E isso foi bom. Eu também não imaginei que fôssemos passar por um período desse.
de quarentena por causa de vírus, ao mesmo tempo que a gente tem tanta tecnologia, que a gente tem tanta coisa nova acontecendo, tanta pesquisa, nós temos aí muito desconhecido afetando a nossa sociedade, né? Esse é só um vírus. Quantos outros estão aí a ser descobertos ainda, né? Nós não sabemos. Essa quarentena veio para mostrar isso, que por mais que a gente migre nas tecnologias, a gente pesquise, tem coisas que não estão no nosso controle. E a normose ensinou isso. Não posso controlar tudo, mas a gente tem que ter sempre foco. Citando Weil, você fala da necessidade de prevenção, de educação para o uso das tecnologias. Passados 10 anos da sua pesquisa, você considera que avançamos nisso? Eu acho que, passados 10 anos da pesquisa, o que eu percebi, o que eu vejo, mesmo estando fora do ambiente acadêmico por tanto tempo, é que as pessoas estão migrando para outras ferramentas. O que era o telefone, aí veio o Twitter, que atualmente está muito em alta. O Twitter deu uma caída, o Facebook entrou em evidência, agora o Twitter entrou em evidência também. Conheço pessoas que nem usam mais o Facebook, que preferem o Twitter, e o Instagram também, que veio e está bombando, né? Porque as pessoas querem se exibir, principalmente essa geração que há 10 anos atrás tinha 10 anos de idade, hoje, né, com seus 20 anos, essa geração quer mostrar o que tem, quer mostrar o que faz, o que sabe. O que aconteceu é que as pessoas só mudaram as ferramentas e continuam usando da mesma forma. Por um lado, eu acho que sim, que tem um pouco mais de educação, no caso, não sei se eu posso dizer isso, que as pessoas se educaram, mas por um lado isso foi se tornando, como era muito novidade há 10 anos, isso vai se tornando mais corriqueiro, né? E acaba que a pessoa se acostuma a usar, acostuma a lidar com aquilo, os computadores, os telefones. Tem as tecnologias mais modernas, né? São aparelhos mais modernos, então dá para se filtrar um pouco melhor o que você quer. Com essa geração aí de perfil de influenciadores, as pessoas conseguem filtrar um pouco mais os seus interesses. O Instagram, por exemplo, você consegue ter um filtro daquilo que você quer. A barra de pesquisa mesmo do Instagram, você tem tudo já separadinho, o que é comida, o que é restaurante, o que é viagem, o que é decoração, o que é mãe, filho, o que é bebê. Então você já tem tudo separadinho. Eu acho que esse filtro que as próprias redes trazem, essas hashtags, né, que ajudaram a filtrar, isso há 10 anos não era tão separadinho assim, não era tão organizado. Esse filtro fez com que as pessoas passassem a focar um pouco mais naquilo que interessa, naquilo que quer. E a vida dos influenciadores, né, faz com que muitas pessoas queiram ter essa mesma vida, querem viver da mesma forma, querem fazer as mesmas coisas, querem fama, querem se exibir do mesmo jeito. Então, por um lado, só mudou a ferramenta, aumentou ainda mais essa questão da exibição nas redes. E por outro, em se tratando de pesquisa, em se tratando de obter informação, de buscar conteúdo, esses filtros das redes sociais, eles ajudaram um pouco a minimizar, talvez, esses riscos aí de se ter normose informacional, de se ter informatose, né, que sempre falou, sempre defendeu. Sobre os resultados da sua pesquisa, você encontrou muitas pessoas, entre as 205 que responderam ao seu formulário, com sintomas como dor nos olhos, dor de cabeça, dor na coluna, ansiedade, falta de vontade de desligar o computador, entre outros. Você considera que boa parte deles sofria de normose e não sabia? Na minha pesquisa, eu identifiquei sim que muitas pessoas sentiam isso, poderiam sim ter normose, mas
para identificar uma pessoa com normose informacional mesmo, também com essas questões físicas, também precisaria ter uma avaliação médica, porque pode ser que essas dores nos olhos sejam dores já de um problema pré-existente que a pessoa tem. Então eu não posso garantir com 100% de certeza que essa dor nos olhos era só de ficar em frente ao computador buscando informação. Eu acredito que, juntando com todos os outros sintomas, seria sim por conta da normose, mas não posso dizer com 100% de certeza, porque pode ser algo na saúde da pessoa, que você não sabe, ela pode ter algum problema pré-existente e que faz com que ela sinta essas dores, e não é isso. Não é aquela luz da tela do computador ou da tela do telefone. Então é algo assim, muito complicado de dizer que é, mas se você juntar todos eles, você acaba supondo que sabia, porque eu nunca tinha ouvido falar do termo. Até como aconteceu comigo, eu nunca tinha ouvido falar do termo antes, comecei a pesquisar e comecei a juntar todos os sintomas e me identificar sim, que eu estava caminhando para isso. Se eu não parasse um pouco, se eu não colocasse um freio, eu sofreria sim desse mal. Um dado impactante que você encontrou já naquela época é que 62% se disseram dependentes da internet em geral. 10 anos depois, especialmente nesse momento de pandemia, podemos dizer que a internet passou de dependência para necessidade básica? Esse dado da dependência da internet foi realmente bem marcante entre as pessoas pesquisadas. Mas também se deve muitas por conta do trabalho, né? A gente hoje em dia não tem como trabalhar sem estar ligado na internet. Hoje em dia você paga a conta utilizando a internet, você paga a conta utilizando o seu telefone. E sim, a pandemia veio para legitimar isso de vez. No meu caso, eu ainda não tinha um aplicativo do meu banco no meu telefone. Por medo de, se eu perder meu telefone, se me roubarem, vou ficar com meus dados do banco no telefone. Eu não tinha um aplicativo no meu telefone. Quando começou a pandemia, eu tive que ir correndo ao banco para poder fazer minha chave de acesso, minha senha, para poder usar o meu aplicativo, fazer os pagamentos, tudo pelo aplicativo do telefone, para eu não ter que ir à agência. Mas até então, até o início do ano, eu não tinha o banco no meu telefone. Mas foi assim, a coisa mais prática que eu fiz. Hoje eu me arrependo de não ter feito antes. Então eu aceitei utilizar o aplicativo, aceitei que essa é a realidade e tive que migrar, uma imigrante digital. Tive que sair do físico e utilizar o meu banco aqui à disposição, 24 horas aqui na palma da minha mão. E foi assim em muitos outros assuntos também, né? Então as pessoas viram o quanto é necessário, viram o quanto somos dependentes. Quando a gente fica sem internet, é aquela... não consegue fazer o trabalho, quem está home office. Realmente é uma necessidade básica, assim. Para mim, para muitas pessoas da minha faixa etária, para muitas pessoas da minha realidade, mas também temos aquelas pessoas que não utilizam as redes, mas em algum momento da vida teve que utilizar. Mesmo que a pessoa não tenha WhatsApp, alguém mostra um vídeo, algum compartilhamento daquele WhatsApp para a pessoa. Então, sim, posso dizer sim que é uma necessidade básica e a quarentena que estamos vivendo veio para legitimar isso, sim. Carla, eu olhei o seu Twitter aqui e você não posta nada desde maio. Você cansou dessa rede social? Quais que você mais utiliza hoje? Ou você se afastou de todas? Após a minha pesquisa de mestrado, eu me afastei tanto do Twitter, mas tanto, que eu fiquei com tanto medo de ficar dependente do Twitter e tomava muito meu tempo. Como eu falei, eu sentia alguns sintomas, né, que poderiam ser considerados normose informacional, sim. Eu ficava o dia inteiro ligada naquilo, eu tinha outros afazeres e eu ficava ligada no telefone, na internet, mesmo precária como era naquela época do meu telefone, né? Não precisava ligar o computador.
Mas quando eu estava com o computador, era bem mais profundo. Eu ficava bem mais tempo. Quando eu via, a hora tinha passado e eu tinha feito pouquíssimas coisas. Ou das outras coisas que eu tinha, né? Eu gostava muito de ler, então sempre uma janela ia me levando para outra. Quando eu ia ver, eu não sabia nem mais a primeira coisa que eu tinha pesquisado. E eu tendo que lidar com a minha pesquisa. O bacana da pesquisa é quando você aprende com ela, né? E eu pude aprender, todo momento pude sentir na pele esses sintomas. Pude ver que se eu não me cuidasse, se eu não colocasse um freio, poderia ficar uma viciada de internet, né? Eu não utilizo tanto mais as redes sociais como eu utilizava antes, mas por questões pessoais. Eu agora tenho um bebezinho que, né, exige muito do meu tempo. Quando é algo de trabalho, assim, eu compartilho. Agora na quarentena eu estou home office, então não tenho compartilhado muita coisa. Eu só vejo as lembranças do Facebook, mas quando eu deixei de usar o Twitter, eu passei a usar mais o Facebook. E atualmente eu uso mais o Instagram, mas eu mesmo não compartilho tantas coisas. Eu leio mais, me informo mais, também participo de grupos de WhatsApp, onde eu recebo informações, então eu clico, leio, me informo, converso com alguém, mas de publicar conteúdos assim, não tenho feito muito isso não. Por eu estar afastada da pesquisa, eu não tenho também feito muita publicação não, por conta disso. Mas o Instagram, que era uma rede social que eu não gostava, eu gostava do Twitter e gostava do Facebook, acabou que o que eu mais tenho visto, que eu mais tenho participado é o Instagram. Tenho visto mais lives e participado de lives no Instagram, mais do que no Facebook em si. E mais do que o YouTube também. O tempo que eu tenho para as redes, eu tenho gasto no Instagram. E olha que eu nunca imaginei que eu ia ficar assim no Instagram, porque eu não gostava. Eu achava uma rede social boba, onde só via as pessoas postando foto e legenda, mas eu vi que ela foi mudando com o tempo. Como tudo, ela foi ganhando um espaço, foi se acomodando, foi ganhando um novo papel, e agora com a quarentena é o papel dela de protagonista, né? Porque eu acho que é uma rede que tem sido bem utilizada. E o Twitter, né? Obrigado novamente, Carla. Nossa turma agradece muito a sua participação. Gostaria de deixar algum recado final, quem sabe um salve aí para o seu orientador, o professor Carlos Henrique? Foi muito prazeroso fazer essa pesquisa, e eu relendo aqui algumas coisas, eu vejo que ela precisa ser atualizada, mas como que isso ainda rende, né? Como esse assunto rende e é cada vez mais urgente nos nossos dias. É que eu estou meio afastada da pesquisa, mas gostaria muito de voltar a pesquisar esse assunto. Quem sabe um dia, né? Quem sabe hoje eu não retomo. É tanta coisa pra gente analisar, tanta coisa mudou, a sociedade mudou, eu mudei, né? Então foi muito prazeroso fazer e está sendo muito prazeroso relembrar um pouco dela. Estou meio enferrujada, mas está sendo muito prazeroso relembrar tudo que eu passei nessa pesquisa, nesse trabalho. Vou deixar um salve pro professor Carlos Henrique, sim, meu professor querido, meu orientador querido, que abriu meus olhos para tanta coisa, paciente, dedicado, sabe? Foi muito bom ter tido o Carlos Henrique como meu orientador. Se não fosse por ele, eu não veria a pesquisa como eu vejo hoje. Me ensinou a fazer os artigos científicos. Eu nunca tinha feito um artigo científico antes de entrar para o mestrado. Foi com ele que eu aprendi a amar a pesquisa. E eu agradeço muito a ele por ter confiado em mim, confiado na minha dedicação, acreditado que eu poderia ser capaz de levar até essa pesquisa tão bacana e que está rendendo frutos, né, até hoje, né? Então estamos falando sobre isso. Obrigada pelo convite para participar desse podcast. Foi muito bom reviver essa pesquisa, reviver essa lembrança, reviver esse tempo. Lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer: reinstalar o sistema.